Hoje eu quero trazer para vocês 3 duras verdades que você precisa saber na hora de estudar para o vestibular ou concurso público. São verdades que, se você não tiver aceitado elas ainda, vai ser muito difícil de você continuar lutando essa guerra. Então a primeira verdade é que não necessariamente estudar faz você ser aprovado. A segunda verdade é que boas notas também não fazem você ser aprovado. E a terceira é que não existem resultados sem investimentos. Quando você começar a entender esses 3 tópicos aqui, fica muito mais fácil de você saber como gastar a sua energia, como investir o seu tempo durante os estudos. E eu quero que você acompanhe esse conteúdo do começo até o fim, porque vai parecer muitas vezes, pelas palavras que eu estou falando, como se fosse meio que um clickbait, como se fosse um exagero, ou como se eu estivesse falando merda. Só que você só vai entender realmente a mensagem se você acompanhar ela do começo até o fim. Então eu peço que você segure o comentário, segure o que você acha sobre isso, ouça o que eu tenho a dizer sobre cada um desses pontos para depois comentar e dizer se você concorda ou não sobre o que eu disse, beleza? Então a primeira verdade, como eu disse, é que não necessariamente estudar vai trazer resultados, vai trazer aprovação para você na hora do vestibular. Por que eu digo isso? Porque estudar é uma coisa genérica, é uma coisa que pode significar muitas coisas. Cada pessoa estuda de um jeito diferente. Então, não necessariamente quando você vê aquela pessoa lá no Instagram, no Twitter, e você vê o pessoal compartilhando o que eles estão estudando o dia inteiro, às vezes isso faz você se sentir pressionado, faz você se sentir mal, porque os outros estão estudando o dia inteiro e você não. Quando, na verdade, eu vou dizer para vocês, a maioria dessas pessoas que ficam o dia inteiro estudando, elas não são aprovadas no vestibular. Não adianta você ficar o dia inteiro de cara nos livros, assistindo aula, fazendo resumo e anotação, se o seu nome no final do ano não vai estar lá na lista de aprovados. Se você estuda por estudar sem ter o foco na aprovação, você não consegue ser aprovado. E é isso. Porque estudar é uma coisa muito relativa. A pessoa pode estudar direito ou ela pode estudar errado. Ela pode consumir o tempo dela fazendo um monte de coisas inúteis enquanto ela estuda. Ela pode estudar e esquecer de tudo aquilo que ela estudou, ou então simplesmente errar todas as questões que ela estudou. E é isso que acontece na maioria dos casos das pessoas que ficam estudando o dia inteiro. Então é muito importante você mudar a sua mentalidade de estudo para aprendizado. E qual que é a diferença? A pessoa que estuda, ela fala, por exemplo, vou estudar matemática hoje o dia inteiro. E ela fica o dia inteiro estudando matemática. A pessoa que aprende, ela tem uma diferença bem sutil na mentalidade. Por exemplo, você vai falar assim, eu quero aprender equação a ponto de conseguir resolver qualquer tipo de equação que aparecer na minha frente. Seja com potência, com raiz, com mais ou menos, com parênteses, com o que for. Eu quero ficar bom em equação e eu quero aprender essa matéria. Ou então você vai falar, eu quero aprender geometria, eu quero resolver essas questões cheias de quadrados e círculos e triângulos, eu quero conseguir ser capaz de pegar qualquer tipo de exercício desses que eu ver pela frente e saber o que fazer. Ou eu quero aprender a interpretar todos os tipos de gráficos das funções, saber como que resolvo elas, como que eu faço para fazer esses tipos de exercícios. E é isso. Você vê que tem uma grande diferença do pensamento de quem estuda e de quem quer realmente aprender. A pessoa que está focada em aprender o que cai no vestibular, ela não vai estudar de forma genérica. Ela não vai pegar o dia a dia dela como se fosse uma coisa entediante, como se fosse a mesma coisa todos os dias. Ela sempre vai estar focada em um resultado específico, em ser capaz e se capacitar a fazer coisas específicas. Essa é a grande diferença. Então, você estudar não gera aprovação. O que gera aprovação pode ser aprender. Só que aí a gente vai para o segundo ponto. Nota boa, nota bonita, também não gera aprovação. Por quê? Vestibular é um jogo. Vamos imaginar o futebol. No futebol, se seu time faz 4 gols, isso não importa. É um placar bonito? É um placar bonito. Só que se o time adversário fez 5 gols contra você, você perde do mesmo jeito. Não adianta no vestibular você fazer e tirar uma nota alta,
se todo mundo também está tirando a mesma nota alta? O vestibular é uma competição, onde quem é aprovado é a pessoa que tira a melhor nota que as outras na média. Então você ir bem numa matéria, você saber fazer alguma coisa, você ter feito os exercícios de tirar uma boa nota, você tirar uma boa nota na escola, nada disso importa na hora de você fazer o vestibular, porque não é esse o critério de aprovação. Qual que é o critério de aprovação? Sair melhor na prova do que seus outros concorrentes. E é isso que você tem que focar. Então, na hora de estudar para o vestibular, não adianta você pensar em fazer as coisas bonitinho, como a gente está acostumado a fazer, porque a gente aprendeu isso na escola. Você quer tirar uma nota bonita, uma nota azul, uma nota alta para mostrar para os seus pais, para você receber um parabéns? Ou você quer fazer uma anotação toda colorida, toda bonitinha, para o professor te dar um visto e te dar uma estrelinha, para você postar no Instagram e as pessoas falarem como você é caprichoso? Só que nada disso importa na hora de você prestar o vestibular, porque o que importa é você sair melhor que a sua concorrência. Se a prova está difícil e todo mundo foi mal, você tem que se sair menos pior do que a sua concorrência. Se a prova está fácil e todo mundo se saiu bem, você tem que se sair melhor que a sua concorrência. Não importa se é bem ou se é mal, você tem que se sair melhor que a sua concorrência. E a melhor forma de você fazer isso é você estudar de forma focada no seu objetivo, que é aquela prova. A partir do momento que você entende como a prova funciona, quais são os requisitos e as cobranças que a prova que você vai fazer tem, aí que você começa a competir para vencer. Então, outra coisa que eu acho que é muito importante é você encarar esse desafio do vestibular com tudo, para valer. Eu odeio quando a pessoa ela fica de frescurinha. Não, eu não diria que é uma frescura, porque é uma dificuldade que todo mundo tem. Mas eu entendo como se fosse uma frescura na forma de você encarar um desafio. Quando você trava por alguns problemas, por exemplo, hoje eu não consigo estudar, hoje eu não tive vontade, você tem que perceber isso como se fossem problemas muito pequenos para o desafio que você quer enfrentar. Geralmente, a gente age dessa forma, a gente trava com coisas pequenas quando a gente não está levando o nosso desafio a sério. E muitas vezes a gente pensa que por que a gente não leva a sério? Porque, vestibular, a grande verdade é que ele não serve para merda nenhuma. O vestibular ele tem uma cobrança que você não vai utilizar para o resto da sua vida. Você estudar para o vestibular não vai fazer de você um bom profissional. E a gente sabe disso, conscientemente ou subconscientemente. Agora, a grande questão é o seguinte, que nada disso importa quando você for se dedicar para fazer essa prova. O que importa é você encarar isso como um desafio que, querendo ou não, está na sua frente e precisa ser vencido. Então, se você for estudar para essa porcaria, o que você tem que fazer? Você tem que fazer e ter um resultado foda. Você tem que se dedicar a ponto de fazer um negócio foda. E tudo que você fizer na sua vida, não importa se é um negócio super significativo ou não, você tem que começar a ter uma mentalidade de fazer as coisas fodas. Você tem que encarar o desafio, vencer ele, e não só vencer, não só tirar uma notinha bonita, você tem que aprender a destruir a prova do Enem, você tem que aprender a humilhar a prova do Enem, você tem que aprender a arregaçar, você mostrar realmente quem manda no negócio. Porque é aí que você começa a mudar o seu jeito de estudar. É aí que vai mudar o jeito que você encara a prova. Se você fica nervoso, não fica nervoso na prova. Quando você encara o Enem não só como uma tarefa, uma obrigação que você tem para você estudar todos os dias, mas sim como um desafio que você quer atropelar, aí sim você vai começar a se sair bem nessa prova. Então estuda a prova, como que ela funciona, faz as provas antigas, entende qual que é a cobrança, entende o que realmente cai na prova, porque senão você vai estar estudando de trouxa. Eu conheço muita gente, muito aluno que vem e fala que está estudando português, gramática, literatura para o Enem, nada disso cai. E aí o cara fica lá estudando, fazendo resumo, fazendo coisa bonitinha, para depois descobrir que não é cobrado na prova. Então não adianta nada disso. Fazer coisas bonitinhas, estudar direitinho, acertar um monte de questões, nada disso vai trazer aprovação para você se não tiver nada a ver com a prova, se você não estiver realmente conectado com o seu desafio, com o seu objetivo.
Seu objetivo não é só passar no vestibular, seu objetivo é pegar essa prova que você vai prestar e arregaçar com ela, acabar com a sua concorrência, digamos assim. Você tem que ser muito melhor que eles e aí você é aprovado. Quando você tenta ser muito melhor que o que é esperado do que você vai fazer, não resta espaço para você ficar com dúvidas, para você ficar pensando em procrastinação, pensando em se está certo, se está errado. Você simplesmente vai atrás e você faz acontecer. E aqui a gente entra no terceiro tópico, que é o seguinte: todo resultado requer investimento. Existem 3 moedas que você pode trocar, que você pode investir na hora de estudar para o vestibular, que é o tempo, que é o dinheiro, que é a saúde. Se você não sabe estudar direito, se você não sabe o que fazer, o que vai acontecer? Você não sabe estudar, você não sabe memorizar, você não sabe onde buscar os conteúdos, você vai gastar todo o seu tempo e também um pouco da sua saúde para você compensar essa sua falta de conhecimento, essa falta de dinheiro que talvez você não investiu em alguma coisa para você aprender. Se você não quer investir o seu tempo direito, o que você pode fazer? Você pode deixar de dormir, você pode deixar de fazer pausas durante o seu estudo para economizar o tempo do seu dia, mas você vai sacrificar o que? A sua saúde. Você vai deixar de descansar para estudar por mais tempo útil, mas você vai trocar isso pelo seu descanso. Você vai ficar cansado, você vai ficar exausto, sua mente não vai funcionar direito e no final você não vai ter tanto resultado. Ou você pode simplesmente investir na sua educação, ir atrás do que? De livros, de cursos, de coisas, de pessoas, de canais que vão te incentivar, que vão te ajudar a construir melhor a sua base, e aí você vai economizar com isso seu tempo, certo? E a sua saúde mental e física na hora de estudar. Então, eu sempre tive, eu estou falando isso porque eu sei que é uma dica importante, porque eu sou mão de vaca. Quando eu trabalhava, eu preferia andar 3 km voltando para minha casa, subindo ladeira, do que pegar e pagar um ônibus. Só que aí eu voltava, vê como a gente é burro, né? Eu voltava a pé, passava no mercado, comprava alguma coisa e gastava R$10. Eu economizava 3 e gastava 10 por dia, entende? Então, às vezes, a gente toma umas decisões meio bestas como essa, porque a gente não entende que todo resultado requer um investimento. Tudo que a gente investe traz resultados para a gente. Tudo que a gente investe é uma escolha que a gente faz para aquilo que a gente quer. Então, quando você decide mesmo prestar um vestibular, gastar o seu tempo, a sua saúde, o seu dinheiro nesse processo, você também vai estar investindo no quê? No dinheiro que você vai economizar no futuro. Você vai fazer uma faculdade boa, você não vai pagar por essa faculdade e no futuro você vai ter um diploma muito mais forte do que de uma faculdade barata ou que uma faculdade paga, uma faculdade do lado da esquina. Então isso tudo é uma escolha de investimento que você está fazendo. Da mesma forma, eu acho muito importante você não ignorar os investimentos que você pode fazer agora. Então sempre que for possível, se você tiver as condições, o que eu acho interessante? Você investir na sua educação. Você investir em coisas que te ajudem a crescer como pessoa. Porque esse investimento sempre vai ser muito bem pago. Quando você cresce como pessoa, você tem muitos benefícios na sua vida. Às vezes a gente está acostumado a investir em coisas materiais, coisas bestas, doce, comida e esse monte de coisa que não agrega em nada. Se você economizasse tudo isso daqui, você investisse em alguma coisa mais educacional, instrucional, você teria resultados muito melhores. Então fica de olho nisso. E eu não estou falando isso daqui só porque eu também tenho um curso que eu gostaria que vocês fizessem, que eu gabaritei, que é um curso de aprendizagem e que, na minha opinião, por ser um curso que eu fiz, por ser um curso que eu defendo, por ser minha bandeira, é claro que eu acredito que ele seja essencial para vocês. Assim como o conteúdo aqui do canal, que eu também recomendo para os meus alunos lá do Gabaritei. Mas não é só por conta disso, mas é porque eu vejo que muita gente prefere economizar num cursinho, economizar, por exemplo, fazendo um cursinho, aquele que começa com D e que é o mais popular e que, cara, eu sempre falo que é uma grande porcaria, prefere economizar nesse cursinho ao invés de investir num cursinho mais caro, tipo os que eu acho interessantes, que é o Estratégia Vestibulares, que é o FILAD, são esses cursinhos melhores, com mais qualidade. O pessoal economiza no negócio, gasta em outras coisas mais bestas e no final das contas faz o quê? Sofre na hora de estudar. Então toma muito cuidado com isso, pensa muito bem sobre isso. Investimento sempre vale a pena. Não confunda investimento com gasto na hora dos seus estudos, beleza?
Então, bom, as dicas vão ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu quero que você me diga o que você acha sobre tudo isso. Você acha que eu estou falando a verdade? Você acha que são verdades válidas? Ou você acha que existe algum outro contraponto que eu não trouxe aqui? Comenta aqui abaixo e diz o que você acha. Tamo junto e até a próxima.